Então, o próximo classificador que a gente vai ver ainda seguindo a linha das árvores de decisão é o que a gente chama de random forests. Na verdade, esse tipo de abordagem aqui está dentro de um contexto chamado de bagging boosting, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, mas já adiantando algumas coisas, isso tem relação com o fato da gente combinar ou fazer o que a gente chama de ensemble de classificadores, né? Deixa eu colocar esse termo aqui que ele é importante, né? O ensemble de classificadores, aqui é um E, né? Então, o que a gente vai fazer nessas random forests, na verdade, porque são várias árvores, né? Então dá a ideia de floresta aqui, né? E o random vem de uma característica aleatória que eu já vou mostrar para vocês na formação do treinamento dessas várias árvores de decisão. Então, o que a gente vai ter são várias árvores de decisão, né? Uma combinação de várias árvores de decisão, cada uma delas treinada individualmente, de uma determinada maneira, né? E a combinação dessas várias árvores de decisão aí vão fornecer para nós, quando combinadas aqui, em geral, um resultado superior do que o resultado que a gente obteria se estivesse trabalhando com essas árvores individualmente. Tá? Então, eu vou direto para o algoritmo aqui, depois eu vou mostrar algumas características mais específicas, tá? Mas a ideia é a seguinte. A gente vai ter, então, B árvores, né? Então, vai de 1 até B maiúsculo aqui, tá? Estou usando a mesma notação do paper lá da Microsoft que eu comentei nos vídeos anteriores. E para cada uma dessas árvores eu vou repetir um processo iterativo que eu vou apresentar na sequência, começando retirando um subconjunto, né? Eu estou chamando de Z asterisco aqui dos dados de treinamento de forma aleatória. Então esse subconjunto ele pode ser tanto um número reduzido de exemplos de classificação que eu tenho no meu dataset de treinamento, quanto um número reduzido de features. Essas duas coisas são possíveis, tá? Nesse subconjunto Z. Então eu vou pegar um subconjunto para essa árvore, um outro subconjunto para essa árvore, um outro para cada uma delas até a árvore número B aqui que eu vou treinar individualmente. Aí na sequência, né, para cada um desses subconjuntos que eu determinei, com menos dados e menos features eventualmente, né, eu vou treinar uma árvore, eu vou executar exatamente aquele tipo de treinamento de árvore que a gente viu no vídeo anterior. E cada uma dessas árvores vai ter o nome aqui de random tree, tá? Então, random porque esse cara aqui, então, é selecionado de forma aleatória. Então, como que essa árvore vai ser treinada? Desse subconjunto de dados que eu selecionei aqui, então eu vou selecionar um subconjunto, né, agora formalizando, né? Subconjunto de M atributos, ou seja, eu tenho várias atributos aqui, posso entender como características ou features, né? Primeira vez que eu uso essa expressão aqui, mas em todo caso, né? De M features, né? Ou seja, eu tenho um dataset inteiro com N exemplos de treinamento aqui, eu venho e seleciono aleatoriamente alguns deles aqui, né? E desses caras que eu selecionei aleatoriamente, eu vou pegar, na verdade, só algumas features deles, né? Não vou pegar todas as que tem disponíveis. E aí, pegando só esse subconjunto de M atributos dos P totais que eu tenho aqui, né? Aí sim, eu vou treinar uma árvore, né? Vou, na verdade, gerar uma árvore usando o information gain, o ganho de informação que a gente viu na aula passada, um determinado parâmetro do comprimento máximo que eu quero para essa árvore. Então veja que eu tenho dois parâmetros até aqui, o número de árvores, né, e o comprimento máximo que eu vou ter para cada árvore, tá? Então, vou marcar aqui no comprimento máximo, né? Tá. Feito isso, então eu treinei uma árvore, né? É, aplicando aquele procedimento, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse processo aqui, né? De dividindo os nós aqui e crescendo a árvore até atingir o comprimento máximo, tá? E depois eu repito novamente todo esse processo aqui, né? Eu volto lá para o passo 1, ou seja, eu novamente pego um subconjunto aleatório dos dados, agora eu vou fatiar ele em outras regiões aqui, que pode até ter certa similaridade aqui com o que eu tinha antes, né? Vou pegar lá várias outras regiões, vou selecionar de novo só algumas features, né? Algumas features para treinar as árvores, né? E aí treino aquela árvore e vou repetindo esse processo até eu
repetir ele inteiro para todas as B árvores que eu tenho no meu processo. E aí o resultado, meu resultado final, já vou mostrar como é que eu faço, é a combinação individual de cada uma dessas árvores aqui. Então eu tenho que saber quais são as features, né, que estão sendo selecionadas para cada uma delas, né, para depois na etapa de avaliação eu fazer o uso só daquelas features, né. E a pergunta é por que que ter várias árvores individuais com essa característica, né, treinando com um subconjunto dos dados e um conjunto reduzido de features, por que que esse tipo de abordagem funciona? Então a ideia é a seguinte, né? A ideia é que individualmente cada uma dessas árvores aqui, se a gente fosse considerar o desempenho individual delas, por exemplo, para um problema de regressão, como uma regressão do seno que eu estou mostrando aqui, né? Talvez a resposta de cada uma delas seja muito grosseira, seja algo como o que eu estou desenhando aqui, né? Uma representação muito ruim daquele seno, para a árvore 1, por exemplo, aqui. Aí eu vou treinar a árvore 2, eu vou avaliar a resposta da árvore 2, e vendo a resposta da árvore 2 eu também tenho algo muito ruim aqui. Eu estou desenhando com essa cor azul agora aqui, né? Mas à medida que eu vou crescendo o número dessas árvores aqui, ó, estou desenhando várias dessas árvores aqui, cada linha dessas em vermelho aqui seria o que eu estou tentando fazer aqui passo a passo, né? Quando eu treino várias dessas árvores aqui, quando eu tomo como resposta a média do que elas estão fornecendo, ou seja, se eu pegar esse valor médio que está aqui, né? A média entre a resposta de cada uma dessas árvores individuais aí, né? Aí a média corresponde bem à regressão daquele seno que eu queria reconstruir, né? Então, do ponto de vista de classificação é a mesma coisa. A resposta de cada uma delas aqui é ruim, mas quando eu combino, é, existe uma certa robustez, né? Existe até alguns resultados analíticos sobre isso que eu não vou comentar aqui, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas que mostram que, na verdade, esse cara aqui tem uma resposta bastante potencializada em termos de acurácia, né? De acerto de classificação, quando combino todas as árvores de decisão. Tá? Bom, na fase de treinamento, então, as árvores são treinadas individualmente, né? E isso dá para ser paralelizado, que é uma vantagem, né? Eu posso paralelizar o treinamento dessas árvores aqui. E na fase de teste, então, eu vou fazer uma média para determinar qual é a classe, né? Dado o novo vetor de features de teste. Então, esse cara aqui é o vetor de features de teste. Mesma notação que a gente vinha usando na aula passada, né? No vídeo anterior. Então, dado esse novo vetor de features aqui, eu vou atribuir a classe de acordo com a média entre as T ou B árvores que eventualmente eu tenho na minha modelagem, tá? Então, seguindo a mesma notação anterior aqui, média entre todas as árvores que eu tenho no meu problema, tá? Então, seria basicamente avaliar na árvore 1, na árvore 2, até a enésima, bésima árvore aqui, né? E aí depois eu vou ter uma resposta individual de cada uma e faço uma composição, então, dessa resposta final para determinar qual é a classe, né? Bom, algumas características importantes aqui que eu também estou tirando lá do paper da Microsoft, que acho que é legal mostrar, só para ter uma ideia do efeito de alguns parâmetros, né, da árvore de decisão, das árvores de decisão na Random Forest. Então, imagina que a gente tem esse conjunto de treinamento aqui bem separado, tá? E eu treino uma quantidade enorme de árvores aqui, por exemplo, eu começo com uma única árvore de decisão e vou até 200, tá? Então, uma característica interessante é que quanto mais árvores eu tenho, mais a superfície de separação entre as classes ela vai se aproximando de uma coisa não linear, eventualmente, ou até pode até ser linear essa resposta, né? Mas ela vai, digamos, suavizando, né? Então tá aqui, ó. Eu vou suavizando a separação entre as classes, né? À medida que eu vou incluindo mais árvores. Então isso aqui funciona como uma espécie de uma regularização que a gente vai ver mais para frente. Um parâmetro que ajuda a deixar mais suave, digamos, a solução. Tá? A passo que quando eu tenho menos árvores, a resposta é mais ríspida, né? Aqui no limite de uma, né? Na verdade, a minha resposta ou é maior ou menor, né? Do que um determinado valor aqui para atribuir para cada classe. Então, é uma resposta bem, a gente diria aqui, sharp, né? Tá?
Bom, esse é um fator importante, tá? Vamos ver um exemplo, então, no MATLAB aqui com essa característica. Tem mais outras informações que são relevantes aqui, mas depois eu vou comentar sobre o paper da Microsoft e aí talvez valha a pena você ler lá, porque são muitos detalhes que acho que não cabe a gente ficar destacando aqui, tá? Então, o exemplo que eu vou rodar aqui é o mesmo, usando aquela mesma biblioteca da aula passada, lá, a M5, né? E aqui o que eu faço, na verdade, é criar um ensemble, então, um ensemble aqui para ele nos parâmetros default é, é a Random Forest, né? Existem variações aqui, eu já vou mostrar mais um outro tipo de ensemble que a gente pode utilizar, tá? Aí deixei alguns parâmetros meio fixos aqui, o mais importante deles é que eu vou usar 50 árvores de decisão, tá? E aí eu vou rodar esse cara aqui, só para a gente ver como é que fica a cara da resposta. Distribuição de classe é essa bem embaralhada que a gente tinha na aula passada aqui, que dá um erro bem grande, né, de treinamento, tá? Aí ele vai crescendo aqui, digamos, treinando cada uma das 50 árvores que eu coloquei como parâmetro, né? E aí a resposta fica nesse ensemble results aqui. E tem uma variável que eu acho que é interessante, que é essa OOB error aqui, né? E à medida que eu vou acrescentando mais árvores, ó, o meu erro de classificação vai diminuindo, né? Sintoticamente aqui ele se aproxima, quando eu coloco todas as árvores, em 0.1882, né? Você veja que é um desempenho bem melhor do que quando eu uso eventualmente só uma árvore, né? Ou duas ou três, enfim, eu consigo baixar bastante esse resultado, eu consigo melhorar o desempenho de classificação, incluindo mais árvores no ensemble, né? Só para vocês terem ideia, se a gente rodar o exemplo da aula anterior lá, né? É que aqui eu não calculei o erro. Bom, fica então como exercício você calcular o erro e comparar com o exemplo da aula anterior, onde eu treinei só uma árvore de decisão. Tá? Lembre que eu não posso comparar diretamente o desempenho de uma árvore de decisão aqui, seria esse caso, com o do exemplo do vídeo anterior, porque lá a árvore foi treinada com todos os exemplos e todas as features. Aqui não, né? Aqui eu tenho esse split, essa seleção aleatória, tanto das features quanto do número de exemplos para treinar cada árvore. Então não é uma comparação justa, né? Então, assim como eu ressaltei no vídeo anterior, fica aqui a dica para você rodar dar uma lida lá na documentação agora, né, dessa toolbox, se você estiver trabalhando com ela aí no Octave, né? Para ver como que você combina esses classificadores, dá uma brincada com os parâmetros ali, para então você talvez pegar um pouquinho mais de sensibilidade em algumas coisas aí que a gente pode obter com esse tipo de classificador, tá? Só para ilustrar. Vou mostrar na sequência mais um, que eu acho que é importante, tá? Mais um classificador aqui, também que é baseado em Ensemble, tá? Mas antes eu queria só deixar claro uma diferenciação que eu acho que é relevante, tá? Eventualmente as pessoas usam a nomenclatura errada ou de uma certa maneira equivocada, e eu queria definir bem isso antes de continuar. Então, existe uma definição que se usa, né, para diferenciar dois tipos de combinação que se faz entre classificadores. Existe mais do que isso, até o bootstrapping também pode ser considerado um terceiro, mas eu vou me focar nos dois mais importantes, os dois mais usuais aqui que se faz em machine learning, que é os métodos de bagging e boosting. Tá? Então, o bagging é o que a gente acabou de ver. Tá? O que ele tem como características importantes? Tá? A gente vai treinar N modelos em paralelo aqui, tá? Cada um deles vai pegar um conjunto reduzido de amostras do modelo total. No nosso caso, da Random Forest, além do número de exemplos, a gente também reduz o número de features, né? E a gente treina cada um deles, e aí a composição da resposta final vai ser a combinação de todos esses caras aqui. Tá? E cada um desses modelos tem o mesmo peso na decisão final, né? A gente não pondera mais ou menos um ou outro, né? Algumas características legais desse modelo é que ele reduz a variância, né? O desenho do seno que eu mostrei antes mostra bastante isso, né? Então, a média desses caras aí acaba reduzindo bastante a variância da resposta final, né? E o exemplo clássico aqui com árvores de decisão é a Random Forest. Tá? Então, na verdade, o que a gente acabou de ver foi um dos modelos mais clássicos
de debugging que se usa na literatura recente de Machine Learning. Tá? Já, tá aqui só a característica do seno novamente, né? Ressaltando que ele reduz essa característica da variância. Por outro lado, então, a gente tem o outro conjunto de métodos, né, que chama boosting, né? Então, existe uma diferença entre bagging e boosting, né? E a diferença primordial é que esse cara aqui ele é paralelizado, enquanto que esse cara, o boosting, ele é sequencial. Ou seja, eu rodo o meu modelo aqui num conjunto reduzido de dados, né? E aí o meu classificador que é treinado em cima desse conjunto reduzido de dados, ou eventualmente podem ser todos os dados aqui, não, cada caso varia, né? Não é tão comum aqui como no bagging, onde a gente tem essa separação do número de exemplos do dataset original para cada um desses individuais, né? Aqui eu posso treinar o dataset inteiro, não tem problema. Aí eu treino um classificador em cima desse cara aqui, e os erros que eu cometi, um classificador simples também, né? Simples, que eu quero dizer, como esses caras mais simples aqui que são treinados, né? Nesse caso da Random Forest, né? Treino esses caras aqui em cima desse conjunto de dados que eu tenho, e os erros que eu cometer aqui eu vou passar adiante de tal maneira que eu vou reponderar o meu processo de classificação para que os erros que eu cometi antes eu não cometa novamente. Então, eu gero de novo um modelo com esses dados ponderados agora, né? E aí eu posso retreinar de tal maneira que eu evite aqueles erros de classificação. No final, cada um desses caras aqui é combinado para dar a classificação final, mas é combinado de acordo com uma determinada ponderação também. Então, ele vai ter um peso para esse cara aqui, um peso para esse outro aqui, e assim sucessivamente. Tá? Então, diferença entre bagging e boosting. Esse cara aqui é paralelo, né? Totalmente paralelizado, né? E esse cara aqui é sequencial. Aqui eu não tenho ponderação, né, em cada um dos modelos, e aqui eu tenho uma ponderação tanto no modelo quanto nos erros que eu quero evitar que sejam propagados nessa cadeia aqui, né, de classificação. Tá? Vou mostrar um exemplo de boosting, que é o modelo mais clássico aqui, o AdaBoost, né? Então, ele também é parecido com a Random Forest aí na ideia de combinar classificadores simples. Então, eu posso ter várias árvores de decisão bem simples, só que cada uma delas vai ter o seu peso correspondente, um W1, um W2 e um W3. De tal maneira que quando eu combino a separação de classes aqui, né, vai formar uma coisa mais ou menos assim, né, que está desenhado aqui, ó, do lado direito. Eu vou só redesenhar ela aqui para ficar mais claro, tá? Eu teria um separador mais ou menos com essa cara aqui. Tá? Com isso eu consigo, juntando esses classificadores simples e os seus pesos correspondentes, que eu não tenho na Random Forest, né, eu consigo fazer uma separação com essa cara aqui. Tá? Bom, como que ele é treinado, então, se tem essa característica sequencial? Então, a ideia é a seguinte, ó. A gente parte, por exemplo, desse cenário aqui, ó, tá? Onde eu tenho todos esses exemplos aqui. A princípio, não necessariamente eu preciso ter uma ponderação, posso começar com uma característica de que todos esses padrões aqui de separação dessas duas classes têm o mesmo peso. Ou seja, se eu errar um ou outro, tanto faz, tá? Então, posso começar de um classificador mais simples aqui. Ou, eventualmente, posso atribuir algum peso se eu conhecer alguma coisa a priori sobre essa distribuição. Não é muito usual, o mais usual é começar todo mundo com, digamos, o mesmo peso, né? Aí eu treino meu primeiro classificador. Meu primeiro classificador chega nessa superfície de separação que está aqui. Esse classificador pode ser uma árvore de decisão, como eu estou mostrando aqui, né? Pode ser um classificador linear, pode ser um modelo baseado em vizinhos mais próximos, pode escolher o classificador que você quiser. A gente chama esse cara aqui cada um desses caras aqui, né, de Weak Classifier, né? Que é o classificador mais, digamos, simples, que não é muito bom quando visto sozinho, mas que na combinação traz um bom resultado. Tá? Então, esse cara aqui, ele cometeu alguns erros de classificação. Ele errou esse cara vermelho aqui, ele errou esse azul aqui e esse azul que está aqui. Então, ele errou esse cara aqui. Veja que eu até desenhei ele com um pouco mais de intensidade aqui, né? E o mesmo para esse cara aqui e para esse cara aqui. Então, agora, quando eu for treinar esse modelo aqui novamente, em cima desse novo conjunto de dados, esses caras vão ter um peso maior, ou seja, errar eles custa mais.
De uma maneira assim, mais matemática, né? É como se eu estivesse pegando a minha loss function do meu classificador, que pode ser uma árvore, pode ser um classificador linear, pode ser qualquer coisa, então pode ser qualquer função de loss aqui, né? E quando eu somo lá, né, para determinar a loss, né, quanto que eu quero minimizar em termos de classificação, de erro de classificação, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenha uma loss aqui que depende dos parâmetros do classificador, vamos supor que é um classificador linear, e dos padrões que eu estou querendo classificar, né? Ao invés de eu ter simplesmente essa loss onde todos os padrões têm o mesmo peso, eu coloco aqui agora um peso, né? Que diz o seguinte, ó, esses caras que eu errei antes, agora se eu errar novamente eles vão ter um peso maior. Então eu modifico a minha loss do meu classificador, que pode ser qualquer classificador aqui, tá? De novo, pode ser uma decision tree, uma árvore de decisão, pode ser uma SVM, pode ser cavezinhos mais próximos, enfim, pode ser qualquer coisa aqui. Eu modifico ela para fazer com que a minha próxima etapa do meu estágio sequencial, né, pondere esses caras aqui mais, ou seja, errar eles custa mais. E aí eu retreino meu classificador de tal maneira que eu tente ao máximo acertar esses caras aqui. Veja que agora eu acertei esses caras aqui e errei. Ó, acertei esse aqui que eu queria acertar, acertei esse aqui também que eu queria acertar. Mesma coisa vale para esse cara aqui. Só que agora eu cometi outros erros que são esses menos que estão aqui, né? Esses três aqui azuis, né? Aí eu vou para a minha próxima etapa de classificação, onde esses caras aqui agora têm que ser corretamente classificados. Eu repondero, né? Toda a minha análise aqui, vou falar assim, ó, agora eu não quero mais errar esses três aqui. Aí eu traço esse classificador que está aqui, que acerta eles, mas comete outros erros. Eu posso ir treinando, posso ir repetindo esse processo quantas interações eu achar que é necessário. Na verdade, esse é um parâmetro, né? Que a gente vai definir quantos classificadores, quantos desses weak classifiers a gente quer treinar, né? Mas aí o grande lance desses métodos de boosting é que, uma vez treinado cada um desses weak classifiers aí, né? Então, nesse caso são só três, né? Eu vou combinar por meio também de uma ponderação. Então, existe a ponderação no erro de classificação e existe a ponderação aqui na hora de combinar os classificadores. Já vou falar um pouquinho mais sobre como esses pesos são obtidos. Então, eu tenho esse peso aqui e esse peso aqui. Então, eu vou combinar aquele meu primeiro classificador, que era isso, com esse peso aqui, combinar esse segundo classificador, que era isso, com esse peso aqui, e assim sucessivamente, né? E aí, no final, eu vou, ao fazer essa combinação, né? Pode ser simplesmente uma média ali ponderada, né? Eu vou ter essa superfície de separação entre os dados aqui, né? Onde aqui é uma região que eu estou altamente confiante, que é vermelho, né? Por conta dessa ponderação, né, de que todos os três classificadores têm uma intersecção forte. Todo mundo considera vermelho aqui nessa região, né? Então, é uma região de alta confiabilidade. Essa é uma outra informação legal desse tipo de classificador aqui, porque ajuda você, às vezes, até a interpretar a tua confiabilidade de classificação naquela região, tá? Então, como que é esse método, tá? Esse método aqui, a gente vai treinar cada uma das árvores, tá? Ou desses weak classifiers, tá? Em geral se usa árvore mesmo, tá? Mas pode ser outro classificador. Cada um desses weak classifiers, treino ele individualmente, calculo os pesos dos erros, né? Atualizo e normalizo esses pesos aqui, esse é o core do algoritmo aqui, tá? E vou repetindo esse processo a cada nova interação, a cada passo dessa abordagem sequencial, tá? Já vou mostrar o código aqui no MATLAB, isso fica mais claro. Parâmetros que esse cara tem. Se estiver trabalhando com árvore de decisão, o tamanho máximo de cada árvore, né? E o número de árvores ou o número de weak classifiers, tá? Deixar um exercício aqui eu não vou mostrar para vocês, tá? Só vou comentar rapidamente. Gostaria que você fizesse uma pesquisa, desse uma procurada sobre qual é a loss function do Adaboost no fim das contas, tá? Se você for ver os vídeos desse professor aqui que eu estou usando como base, ele mostra lá, talvez meio rapidamente, já dá para você ter uma boa ideia, tá? Então, como que se comporta essa função de loss e principalmente tente comparar ela com a range loss lá, né? E com a função de loss lá da logistic regression, tá? Uma coisa mais ou menos assim. Tente verificar, né, a gente falou sobre isso nas aulas anteriores, tente verificar qual que é a relação dessa função de loss aqui, desse Adaboost, com
com esse tipo de loss aqui que a gente está vendo. Tá? Bom, vamos ver um exemplo no MATLAB e aí eu volto aqui para fechar a nossa discussão. Então, o exemplo do MATLAB aqui do AdaBoost, ele é esse exemplo AdaBoost aqui, tá? Eu estou usando uma versão binária dele para classificação de duas classes, tá? É possível estender para mais do que duas classes, né? Vou fazer um vídeo só sobre isso mais para frente aí. Mas esse AdaBoost que eu estou usando aqui, então o que ele tem? Funçãozinha que está junto aí nos exemplos de aula, tá? Primeiro passo aqui, então, eu treino para cada um dos M, então M é um parâmetro, dos M Weak Learners que eu tenho, né? Das árvores, ou eventualmente qualquer outro classificador. Eu treino cada um deles. Esse aqui é uma espécie de um KNN, tá? Tá baseado num classificador que olha a distância mais próxima, tá? Poderia modificar isso aqui, treinar uma árvore de decisão, não tem problema, tá? Aqui pode ser, então, qualquer um é a tua escolha. Né? Para simplificar aqui, o ideal use árvore de decisão, menos custoso, talvez, aí, para treinar do ponto de vista desse boost que está se buscando, né? E aí vem o AdaBoost em si, que são essas 6 linhas de código aqui. O que ele faz? Ele calcula os erros de classificação. Com base nos erros de classificação, ele calcula os pesos ali, tá? Ele vai treinar. Aí ele atualiza esses pesos aqui. E quando ele vai novamente lá para cima, ó, treinar o próximo Weak Learner aqui, né? Esses pesos eles entram aqui indiretamente como se estivesse entrando na loss function, né? De tal maneira que aqueles caras que eu errei eu não quero mais errar. No AdaBoost clássico, se usa esse log do erro aqui, né? Mais uma exponencial aqui, para fazer com que esses valores de peso sempre fiquem entre 0 e 1, tá? E é isso que meio que dá a característica do AdaBoost. Existem outros métodos de boosting, né? Que não estão relacionados com o AdaBoost aqui, no sentido de usar a mesma maneira de ponderar, né? E normalmente, quando se usa outras formas de ponderação ou se muda algumas características do AdaBoost, se dá outro nome, né? Então, existem várias variações aí do AdaBoost na literatura, tá? Mas a mais clássica é que usa esse tipo de ponderação, tá? Eu vou rodar esse exemplo aqui só para mostrar o resultado para vocês, tá? Usando 10 desses weak learners aqui, né? A gente já chega num erro aqui de classificação 0.21. Vou colocar 50, igual a gente usou no caso anterior ali do Random Forest, só para a gente ver como é que ficaria em termos de comparação de resultado aqui, tá? Ficou em 0.21. Então o Random Forest foi um pouquinho melhor do que o AdaBoost para esse cenário aqui, né? Mas enfim, isso aqui, cada caso é um caso, né? Existem maneiras mais modernas aí, onde se busca diversos weak learners, se busca diversas maneiras de combinar boost, bagging, e aí existem certas heurísticas que você pode aplicar para tentar buscar uma combinação ótima dessas coisas aí, né? A biblioteca mais recente do MATLAB de Machine Learning tem uma otimização para esse tipo de coisa aí que é bem vantajosa, tá? Acredito que também ela tenha no Scikit-Learn, mas não sei se ela está tão avançada quanto na última versão do MATLAB. Faz um certo tempo que eu não acompanho. Tá? Bom, a etapa de predição aqui, né, do AdaBoost, tá? Eu também deixei uma funçãozinha aqui, né? Mas é basicamente rodar, então, o nosso classificador ali, Weak Learner, né? Com os pesos que a gente treinou para cada um. Os pesos, então, dos classificadores é a variável alfa, tá? Enquanto que os pesos dos erros de classificação ficam no W aqui, tá? Então, isso aqui é só para vocês ficarem por dentro aí de cada uma dessas diferenças aqui, tá? Então, alfa para o classificador. Vou anotar isso aqui, que daí já fica na mão aí para vocês olharem, né? Esse W aqui é para os erros de classificação. Minha sugestão também é você rodar bem esse cara aqui, né? Ver se você entende bem essas características de cada uma dessas etapas. Dá uma boa analisada no que é o alfa, o que é o W, aqui como que eles são calculados, tá?
Fica aí como exercício para vocês entenderem essas coisas um pouco mais de calma. E aí eu vou encerrar esse vídeo falando rapidamente sobre algumas coisas que são importantes aí na combinação de classificadores. Existe ainda uma outra forma que é bastante usual, que se usa, né, que não cabe exatamente dentro de bagging ou boosting, né, que é o que a gente chama de regra da maioria dos votos. Então, vamos supor que você tem 10 classificadores diferentes, tá? E aí você vai fazer a classificação combinando esses classificadores usando a regra da maioria dos votos. Então, você vai olhar o resultado individual de cada um desses classificadores e vai pegar o que a maioria está dizendo. Então, se a maioria está dizendo que pertence a uma classe LC aqui, né? Perdão, se pelo menos LC classificadores estiverem concordando no rótulo atribuído, né, uma classe que está sendo atribuída, então o rótulo vai ser, de fato, aquela classe, tá? Quando o teu número de classificadores é par ou ímpar, existe uma mudança sutil aqui nessa regra, tá? Ou você divide por 2 o número de classificadores que estão concordando, soma 1, né? Ou soma 1 e divide por 2, mas enfim, isso aqui é só um detalhe de implementação, tá? O que importa é que se a maioria tiver decidido em favor de uma determinada classe, então aquela possivelmente é a classe do que você vai atribuir o problema, tá? O resultado de classificação final. Eu sugiro também sempre uma boa lida nesse paper, é um paper antigo, mas ele ainda tem bastante coisa que são relevantes e que pouca gente se dá conta, né? Eventualmente, se for trabalhar com combinação de classificadores, esse paper ele fala sobre bagging, boosting, multiplicando, fazendo média, enfim, quando que você usa a maioria dos votos, quando que vale a pena usar um ensemble, uma combinação de classificadores ou não, né? Então, se você for seguir nessa área, sugiro uma boa lida nesse paper aí, tá? E para encerrar, então, esse vídeo e essa aula, tá? O capítulo 4 do Theodorides eu usei bastante aqui para a parte de SVM e combinação de classificadores, acho que ele está bem legal nessa parte aí. Sobre Regression Trees, Random Forests, eu acho que esse artigo do Cremonese ali, né, da Microsoft é o mais adequado, ele é open, tá? Então, se procurar pelo nome dele, esse tutorial Regression Trees e Random Forests, ele tá bem legal. As aulas do professor Nando de Freitas também para Decision Trees e Random Forest tem bastante coisa legal sobre o parte de Information Gain lá, também usei algumas coisas de lá. E as aulas do professor Alexander Hiller lá da parte de ADA Boost, acho que de todos os métodos de boosting lá deles são bem explicadinhas lá, acho que é uma boa referência. Então isso fecha a nossa aula de hoje e encerra essa parte de classificadores não lineares. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo só sobre os casos de classificação com múltiplas classes que a gente não tem abordado aqui, que eu acho relevante, e também dar uma ênfase um pouco maior aí na parte de regressão.